Olá, meu nome é Tamires Gregório e está no ar o Jornal IFE. Hoje abordaremos o tema religiosidade e religião, que, a partir dele, vamos entender de onde surgiu a questão da tolerância religiosa. E para abordar esse tema, convidamos o doutor, mestre e especialista em Revolução Francesa, Victor Said. Iremos fazer perguntas enviadas pelos nossos telespectadores. A primeira pergunta é de Maria dos Anjos, da cidade de Goiânia, Goiás. Antes de mais nada, como estava a situação da religião na França antes da Revolução? Isso é um tema particularmente interessante. Quando se fala da França, estamos falando daquela que foi nomeada por diversos historiadores como a preferida ou a queridinha da Igreja Católica. Na França, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela era como o centro da nação. Ela era, acima de tudo, o tema principal. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela era o grande, digamos assim, a grande base que compõe a sociedade. Ela era a criadora da consciência social daquele povo. Porém, quando falamos que muitos historiadores viam a França como a queridinha da Igreja Católica, isso vai acabar por se contrapor com a Revolução. Afinal, para que haja uma Revolução, é indispensável que hajam revoltas, que hajam indignações, que hajam motivos para se rebelar. E é exatamente isso que vai acontecer na Revolução. Haverão revoltas, eles irão se rebelar. Então, será realmente que o povo católico era um povo tão católico quanto o povo francês? Perdoe-me. Era tão católico quanto dizia ser? Durante a Idade Média, diferentes povos lutaram entre si. Os nobres compunham os exércitos que juravam lealdade uns aos outros. Eles fizeram guerra por toda a Europa e protegiam os interesses de seus reis. Será que eles lutavam o tempo todo durante a guerra? Como conseguiam dinheiro e comida? Como esses nobres faziam para se manter? Pergunta inteligente, Pipo. Os nobres precisavam de cavalos, armaduras, espadas, capas e alimentos. E tudo isso vinha dos camponeses, que trabalhavam incansavelmente em cada feudo. Eles produziam todos os alimentos e bens para os senhores e seus exércitos. Os camponeses trabalhavam duro todo o ano e produziam toneladas de alimentos. Alimentos esses que os senhores tomavam deles. Isso porque, tecnicamente, os senhores eram donos de tudo. Algumas vezes, mal deixavam comida suficiente para os camponeses passarem um ano sem fome. Estes camponeses que trabalhavam muito faziam parte do que chamamos de roda da sociedade feudal. Estes eram os nobres e cavaleiros dedicados ao combate. Havia também os monges e clérigos, que se dedicavam aos assuntos da igreja. E também havia os camponeses, que cultivavam e forneciam alimentos e riqueza para os outros. Cada grupo social dependia do outro. Os camponeses tinham de ser defendidos pelos senhores e nobres contra invasores, para que pudessem cuidar dos alimentos que seriam consumidos pelos senhores e pelos religiosos. Essas três camadas da sociedade eram muito rigorosas e ninguém podia passar de uma para outra. Esse era o sistema feudal. A segunda pergunta vem de Jason Levy, da cidade de Salvador, Bahia. Neste contexto, o que seria a religiosidade e como ela estava sendo utilizada na época? É como dito anteriormente, quando se fala da religiosidade na França, teoricamente, o povo francês era um povo extremamente católico. Mas não era bem assim que acontecia. A França era uma cidade que tinha 20 mil clérigos. Eram padres, bispos, era um conjunto, um clero forte, era um clero pesado. Mas, apesar disso, houve a revolução. Quando você fala de um povo que intitulava-se extremamente católico, como é que um dos temas abordados na Revolução era essa liberdade religiosa, essa liberdade, essa tolerância para com outras religiões? Se eles fossem católicos como diziam ser, eles simplesmente não teria havido uma revolta, não teria havido uma revolução. Então, a religiosidade na França era inegavelmente ampla, porém, não quer dizer que fosse completamente verdadeira.
Revolução Francesa. Às vésperas da Revolução Francesa, a França era governada num regime de absolutismo real. A economia era rigidamente controlada pelo Estado. A sociedade estava dividida em ordens ou estados. O primeiro estado se compunha do alto e do baixo clero. O segundo estado era constituído pela nobreza de espada ou de toga. E o terceiro estado era composto de burgueses, trabalhadores urbanos e camponeses. Problemas econômicos e dívidas imensas obrigaram o rei a convocar os Estados Gerais para criar novos impostos. O terceiro estado constituía na maioria dos Estados Gerais e exigia a votação por cabeça. Os Estados Gerais foram transformados em Assembleia Nacional para elaborar uma nova Constituição. As tentativas do rei de fechar a Assembleia Nacional provocaram a tomada da Bastilha e as lutas no campo. Outra pergunta da senhora Joane de Salvador, também Bahia. Quais foram os acontecimentos que antecederam a chegada do Cícero Supremo e quando ele surgiu? Então, neste momento estamos adentrando na Revolução. Brevemente, a Revolução surgiu devido ao rei Luís XVI, que acabou por se tornar um rei extremamente, como diria a linguagem popular, vagal. Era um deus ruim, um rei ruim. Acabou por se tornar um rei ineficiente. E a ineficiência do seu rei, assim como o ódio por sua rainha, pois sua rainha era extremamente odiada, acabaram por levar, junto a um conjunto de fatores que se associavam, que estavam dentro da religião francesa, a criar essa revolução. Um deles, em especial, era a falta de alimentos. No período da Revolução, os alimentos estavam escassos. Não havia o pão. O pão era o alimento indispensável para o povo francês. E o pão estava em falta. Já que você falou sobre a questão de Deus, o rei poderia, naquela época, ser considerado Deus? Esse é um questionamento interessante. Naquela época, o rei, estamos falando de um rei absolutista. O que é um rei absoluto? Ele era a verdade, ele era a lei, ele era um mensageiro de Deus. Um dos elementos que fazia com que esse rei fosse absoluto era a própria Igreja Católica. A Igreja Católica, ela era elemento indispensável, para, digamos assim, a onipotência da nobreza e clero. Afinal, o rei, ele foi o enviado do Senhor, ele era um ungido de Deus, ele havia o poder, ele foi escolhido pelo Senhor para reger aquela nação. Então, esse foi um dos elementos que manteve essa prisão, digamos assim, foi um dos elementos que manteve o povo aprisionado, exatamente, aprisionado por esse sistema feudal. É uma pergunta da senhorita Victoria Cabral, de Pernambuco. Ela pergunta: podemos considerar o Ser Supremo como sendo uma religião? Se ela é considerada, quem a criou? Então, em relação ao Ser Supremo. O Ser Supremo ele só veio surgir depois que o rei Luís XVI ele foi executado. Após a segunda tentativa de fuga, o rei Luís XVI foi executado. Neste momento, aquele que seria o grande idealista parcial dessa revolução foi Robespierre. Mas respondendo, para falarmos da chegada do Ser Supremo, assim como o surgimento dele, é indispensável falarmos do período anterior a ele. Estamos falando do início da Revolução. Estamos falando do período em que o rei Luís XVI estava começando a cair. O seu poder absoluto, com a renomeação dos Estados Gerais, veio abaixo. Quando Luís XVI convocou os Estados Gerais, ele simplesmente afirmou: eu sou incapaz de governar este país sozinho, eu preciso de ajuda. Quando o rei não faz esse papel de forma correta, o povo se rebela. E foi isso que aconteceu. O Luís XVI deixou de ser um rei absoluto e passou a ser o rei da França. Neste período, houve uma série de movimentos contra a Igreja, que era o nosso foco principal. O processo de descristianização abrangeu a França. Os cultos simplesmente haviam sido parados de frequentar. Áreas da igreja, capelas, igrejas,
templos, tudo isso foi tomado. O patrimônio da igreja estava sendo usurpado pelo povo. Usurpado não. Digamos, foi algo que o próprio povo deu. E agora eles estavam tomando o que é seu, por direito. O povo não estava fazendo nenhuma loucura. Esse período foi caracterizado por um grande derramamento de sangue. Nesse período houve a primeira tentativa de Luís XVI de fugir do país. Quando ele fez isso, ele declarou de vez: eu sou incapaz de governar, estou fugindo. O povo então rebelou, perdoou uma única vez e disse: se ocorresse novamente, seria o seu fim. Porém, ele não escutou. Nesse momento, Luís XVI fugiu mais uma vez. Quando Luís XVI fugiu novamente, ele foi decepado. Sua cabeça foi arrancada e exposta para o povo. Ele foi morto pela guilhotina em praça pública com seu nome de batismo, não com seu nome de rei. Isso foi quase uma forma do povo, da sociedade, amenizar. Eu não estou matando meu rei, estou matando só um homem que cometeu crimes. Eu diria que foi uma forma de amenização desse crime. Quando Luís XVI morreu, foi o momento exato que a Igreja Católica deixou de ser o centro das atenções. Luís XVI era o último fragmento de permanência da Igreja. Afinal, ele era ungido do Senhor. Quando o ungido do Senhor cai, toda a sua estrutura vai junto. E neste caso, a Igreja Católica fundou. Se disse que o processo de descristianização já estava extremamente abrangente, nesse momento se ampliou mais ainda. Robespierre digamos assim, foi o homem que conseguiu parar o processo de descristianização. A relação que os iluministas não tiveram na época da Revolução Francesa com a descentralização da religião. Então, a religião foi extremamente influenciada por este homem, Voltaire. Voltaire foi simplesmente um grande precursor iluminista a favor da tolerância religiosa. Ele, por motivos pessoais, odiava a Igreja Católica. E esse ódio moveu em um movimento para libertar o povo, a sociedade, contra a Igreja. Ele era extremamente temido por sua lábia inabalável. Quando esse homem, ele era poderoso o suficiente para que com críticas aniquilassem empresas, nações, vilas. Ele era como o nosso já falecido Robespierre. A primeira fase da Revolução foi a instalação da Assembleia Nacional até a Constituição de 1791. Nesta fase foi votada a Declaração dos Direitos do Homem e proclamado o fim do absolutismo real. A segunda fase da Revolução foi marcada pela tentativa de fuga da família real, até a proclamação da República. A Convenção Nacional, a Assembleia dos Deputados da República, se compunha de 3 partidos: os girondinos, os jacobinos e os planícies. Os jacobinos dominavam a convenção. A terceira fase da Revolução Francesa foi a do terror. Foi a mais violento período da Revolução. Muitos girondinos, o rei, a rainha e milhares de suspeitos foram guilhotinados. O poder era exercido por Robespierre. A quarta fase da Revolução foi o Diretório, um período de dificuldades econômicas. Durante o Diretório, Napoleão Bonaparte eliminou o perigo externo. O golpe do 18 do Brumário levou ao poder Napoleão Bonaparte.